Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o papo com o Zé Trajano de hoje, mostrando um trecho da projeção que fizeram ontem no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade que está sofrendo demais com o vírus, com o coronavírus. Os hospitais, os leitos de UTI já estão no talo, 100%. Vítimas, quem está infeccionado está sendo levado para hospitais de outras cidades, mas a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, porque a coisa não está fácil, mas não está fácil mesmo. E essa projeção é uma homenagem que aconteceu lá no Cristo Redentor ontem, é uma homenagem ao pessoal de linha de frente da saúde e também com recomendação, em vários idiomas, para que você fique em casa, porque não há plano B. Não há plano B. Muito bem. É cada vez mais importante o isolamento, o distanciamento social e a quarentena, porque foi divulgado hoje uma coisa muito que preocupou a todos nós, pessoas que realmente estão levando a sério e vendo o tamanho dessa coisa louca que está acontecendo com a humanidade. Houve uma divulgação de um estudo do Colégio Imperial de Londres, dizendo que a situação do Brasil é a mais dramática de todas e que até domingo nós poderemos chegar até 10 mil mortos. 10 mil mortos. Segundo o Colégio Imperial de Londres, que é um instituto muito importante, muito sério, Brasil e Estados Unidos lideram, são os países que mais preocupam entre todos os outros. Muito bem. Hoje é Dia Internacional do Jazz, a gente vai colocar um pouquinho de jazz, vai ter Louis Armstrong. Vamos falar da querida, inesquecível Beth Carvalho, um ano da morte dela. Vamos homenagear Dorival Caymmi, 106 anos, nasceu há 106 anos, o grande baiano Dorival Caymmi. Mas vamos lá, a pandemia é o assunto mais sério, importante, porque a coisa está evoluindo, não crescendo danado, as pessoas desrespeitando o isolamento, e nós temos que registrar isso aqui, sempre alertando as pessoas para tomarem mais cuidado, se sair às ruas, saiam de máscara, para que não saiam de casa, só sai às ruas se tiver uma necessidade maior. Mas vamos aqui. Esse estudo que eu falei do Colégio Imperial de Londres estima que o número de mortes no Brasil pode dobrar. Por isso que eu falei 10 mil mortos, mais ou menos, porque nós já passamos de 5 mil, superando inclusive os números da China. O estudo foi feito com 48 países. 48 países. E mostrou que o Brasil pode viver o pior cenário do planeta. Ouviram bem? Pior cenário do planeta. Enquanto isso, o governo, chefiado pelo capitão Corona, e o seu ministro deve pertencer à família Adams, estão defendendo a quebra da quarentena, o isolamento não adianta nada. Daqui a pouco a gente vai colocar, inclusive, um vídeo do filho do 04 do presidente capitão Corona, que muita gente fala assim, não dá bola para essa gente não divulga não, porque eles só querem isso, holofote. Eu penso ao contrário. Eu quero divulgar para mostrar como são idiotas, como são imbecis, como são ignorantes. Só daqui a pouco o vídeo do 04, que vai entrar para a política também. Tem o 01, 02, 03, agora o 04, que expressa exatamente como a família pensa em relação, se comporta em relação à pandemia, ao vírus, tá? Ao Covid-19.
Nos Estados Unidos, que é o país apontado com o Brasil, que tem o pior cenário, já passa de 60 mil o número de mortos. 60 mil. E o número de casos em todo o território americano já passa de 1 milhão. Olha os números americanos, 1 milhão de infectados e 60 mil mortos. Vamos torcer, agir para que isso não aconteça conosco aqui. Mas do jeito que as coisas estão indo, sei lá se isso não vai acontecer aqui. Tomara que não. O presidente Lula deu uma entrevista hoje para o UOL, para o Leonardo Sakamoto, hoje pela manhã, ali a hora do almoço, e falou do ministro, o Nelson Tachi, da Saúde. Falou de muita coisa, mas eu separei aqui mais ligado à pandemia. Ele disse o seguinte, com toda razão, ele é do ramo de ganhar dinheiro com a saúde. Ele não é do ramo de cuidar da saúde dos pobres. O que ele quis dizer com isso? Ele era gestor de hospitais particulares de ponta. E nunca trabalhou no SUS, nunca passou perto de hospitais públicos. O presidente Lula também disse que o presidente Capitão Corona não sabe tratar, quer dizer, comandar, né, o país nesse momento em relação à pandemia. Dele desinforma, segundo o presidente Lula, e desmobiliza a população ao se declarar contra medidas de isolamento social, que ajudam a conter o Covid-19. Vamos ver e ouvir um trecho dessa entrevista. Ele deveria, no mínimo, ter tido vergonha e sensibilidade e ter um gesto de solidariedade com os familiares das pessoas que morreram, com as pessoas que estão internadas. Ninguém está pedindo para ele salvar, sabe? O Messias dele vale só para ele. O que a gente está pedindo é para ele agir como presidente da República e governar para 210 milhões de habitantes e fazer o que tem que fazer. Ele tem que ser o maestro da coordenação, de evitar o crescimento da pandemia. Ninguém está dizendo que ele vai evitar a pandemia, mas ele pode fazer como foi feito pelo Alberto Fernandes na Argentina, evitar que ela evolua com a rapidez que ela está evoluindo, porque vai estourar a capacidade hospitalar do país. É isso que ele tem que fazer. Está aí o presidente Lula, a entrevista que ele deu para o UOL, para o Leonardo Sakamoto. E amanhã, ele vai gravar hoje, ele também disse isso na entrevista, ele vai gravar hoje para a grande festa amanhã, que é festa, o encontro amanhã no Dia do Trabalhador, né? As centrais sindicais todas se uniram, porque sempre há uma grande comemoração do Dia do Trabalhador, apesar de tudo que tem acontecido de ruim com o trabalhador, principalmente com esse governo, o Capitão Corona. O presidente Lula vai gravar, deve ter gravado já, e vamos ouvi-lo amanhã em redes sociais, vai ter artistas, eu vou falar disso daqui a pouco. Até o Fernando Henrique vai gravar. O que o Fernando Henrique vai dizer para o trabalhador brasileiro? Será que ele tem alguma coisa a dizer? Ou pedir desculpas, talvez? Muito bem. O Capitão Corona foi a Porto Alegre, hoje, e foi recebido por 50 idiotas com bandeira do Brasil, camisa da CBF, gritando mito, 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 todos aglomerados e sem máscara. Ele foi lá para a posse do novo comandante militar do Sul, mas, em compensação, teve muito panelaço também. Parabéns à população de Porto Alegre, que recebeu com todas as honras o Capitão Corona, fazendo um grande panelaço por sua passagem por lá, tá? Deixa eu ver aqui. A situação está irritante, né? A presença desse Capitão Corona à frente do governo, falando cada dia mais asneiras, não se comportando realmente como um chefe de governo num momento tão delicado, tão sério que nós estamos atravessando. Eu já falei aqui 500 vezes e volto a repetir. Ele não tem uma palavra amistosa para quem está confinado em casa. Pelo contrário, ele nos chama de covardes. E incita esse pessoal que o segue para sair às ruas. Conclusão. Aqui em São Paulo, que haveria uma abertura gradual do isolamento a partir do 10 de maio, não vai haver mais. Foi o que disse o prefeito, tá? Não vai afrouxar a política de isolamento, não tem clima, não tem condição, porque há um limite. O ideal seria 70% de pessoas no isolamento em casa. 60% já seria tolerável. 50%
quase que tolerável, mas abaixou de 50%. Estamos em 48% e cada vez abaixa mais. Enquanto a curva de infectados e mortes sobe, não é? A curva de desrespeito ao isolamento desce. E o que aconteceu? O secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, revelou que a prefeitura vai determinar bloqueios de ruas e avenidas para dificultar a circulação de muita gente. Mas o prefeito avisou que não há condição de afrouxar a pandemia e o isolamento social por enquanto, devido à multidão que está saindo às ruas e está se abraçando ao vírus. Tá? Amanhã começa a funcionar o hospital aqui de campanha do Ibirapuera, já tem no AMB e no Pacaembu, e lá no Rio de Janeiro, os hospitais de campanha não estão funcionando ainda, porque não há gente habilitada e não tem ainda material. Estão lá montados no Rio Centro, vai tentar inaugurar amanhã, no Maracanã, mas a situação do Rio também é trágica. O número de leitos em São Paulo já está praticamente zerado, não existe praticamente mais leitos. Tem muita gente na fila. E no Rio já mais de 100 pessoas espera para cada leito, quando cada leito vagar. No Nordeste, a situação é Norte e Nordeste, porque no Norte, Manaus, vocês sabem, tem acompanhado a tragédia que acontece em Manaus. Aquelas fotos dos corpos sendo enterrados em valas são para lá de dramáticas. E sabe o que está acontecendo em Manaus? Muitas pessoas, familiares que estão lá, abrem o caixão lacrado para confirmar se é que quem está sendo enterrado ali é o familiar deles. Vejam que situação. Isso está acontecendo em Manaus. Em Belém também a coisa está muito feia. O número de leitos vagos em UTI praticamente não existe. E no Nordeste, o governador Wellington Dias, do PT, do Piauí, disse que o número de casos confirmados dobra a cada 5 dias, com aumento de mortes também. A mesma coisa está acontecendo no Ceará, Pernambuco, também li uma declaração do Flávio Dino para lá de preocupado. E ele tem feito um esforço tremendo, trouxe de fora do Brasil mais respiradores, mais máscaras, mas o número de infectados é tão grande que as UTIs não estão dando conta. Enquanto isso, esse que comanda o país, ou descomanda o país, fica só arranjando confusão, brigas, ódio. Agora virou o foco dele, não é a pandemia o foco dele, pelo contrário, ele quer que todos nós nos abracemos ao vírus, que morra, né? Afinal ele falou, e daí? O que eu posso fazer? Agora o foco dele é brigar com o Supremo, com Alexandre de Moraes, que vetou, né, a nomeação do queridinho dele lá para a Polícia Federal. Houve uma reação muito grande por parte de juristas, né? O Gilmar Mendes, o Barroso, todos eles indignados com essa pressão, porque o capitão Corona está a fim de brigar com o judiciário, está a fim, quase desrespeitou, nomeando, ia ser um fato inédito da história do país, nomeando o diretor da Polícia Federal, mesmo com o veto do Alexandre de Moraes. Muito bem. Eu falei agora, poucos minutos atrás, que muita gente fala, não dá força, não é dar força, mas é importante você mostrar como é a ignorância jovem, como é que o pensamento da família do capitão Corona. Porque se o filho menor, o 04, pensa e age desse jeito, é produto do ambiente familiar, produto da relação dele com os irmãos mais velhos, produto da relação dele com o pai, que é o presidente da República. Vamos nesse vídeo que é uma vergonha. É uma vergonha, por isso que eu vou exibir aqui, para que a gente veja como esse 04, como a família do capitão Corona pensa e age em relação a esse drama que a humanidade está vivendo e nós aqui, claro, também. Vamos lá. Vão pra rua na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, mano? Isso é história aí da mídia aí, pra trancar vocês de casa, pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tomar peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Pode um filho, uma maneira de pensar assim, agir assim, de uma maneira irresponsável, absurda. Que coisa, que ignorância, que gente ruim da cabeça. É impressionante. Olha, parabéns aqui ao companheiro Lúcio de Castro, grande jornalista,
que faz sozinho, carreira solo, a agência Spotlight. Ele fez uma matéria mostrando, com exclusividade, os gastos, o superfaturamento no Capitão Corona quando era deputado, os gastos que ele tinha com notas falsas de gasolina, de combustível. Uma fortuna, sabe? Como se enchesse o tanque 20 vezes por dia, galões e tal. O criminalista Sidney Duran Gonzalez fez uma petição e o ministro Luiz Fux do Supremo mandou para a Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o Capitão Corona. Pede que seja investigada a denúncia de superfaturamento em compras de gasolina no tempo que ele era deputado. Parabéns, Lúcio de Castro, mais um furo da agência Spotlight. Que trabalho magnífico, que jornalismo investigativo ele faz. Por isso que é merecedor de vários prêmios e conquista vários prêmios pelo seu jornalismo vibrante, forte, digno. Parabéns, Lúcio. O Capitão Corona agora quer aliviar a barra das igrejas evangélicas. Recebeu o filho daquele R.R. Soares, que fala manso, entendeu? Que, sabe, canta, etc. Ele tem um filho eleito deputado, o filho Davi Moraes foi lá a Brasília e ele é um dos maiores devedores da Receita Federal. Um dos maiores devedores da Receita Federal. A igreja dele. É a Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas o Bolsonaro está mexendo os pauzinhos para ver se a Receita Federal alivia a barra, não só do R.R. Soares, como de outras igrejas evangélicas. Ou seja, tudo em casa. Eu falei que hoje é dia do jazz e vai haver com Herbie Hancock, de quem eu sou fã, um pianista magnífico. Ele é embaixador da Unesco. Então eles organizaram via internet um show com grandes figuras do jazz, tá? Esse show vai acontecer hoje à noite. Mas o que a gente separou para vocês são imagens de um filme de 1947, chamado New Orleans, que tem no filme, aí o filme é histórico, prestem bem atenção e ouçam. O grande Louis Armstrong, né, grande pistonista principalmente, homem músico, ele cantava, mas o negócio dele era o pistão. E aparece ao lado dele a Billie Holiday, a grande cantora do jazz. Então vamos, em homenagem ao Dia do Jazz, ouvir e ver Louis Armstrong e Billie Holiday. Vamos lá. Here's the place to slap and spank that bass, hear the music, and I mean, this is where the blues is born, in New Orleans. Let me introduce Mr. Charlie Beale, piano man. Can he spiel? Only got 2 hands, but that's plenty. But when he plays, it sounds like 20. Tá aí, trechinho, né, do filme de 1947, homenageando o Dia do Jazz. Eu que sou fã de jazz, né? Ouço muito jazz. Sou fã do Chet Baker, sou fã do Wayne Shorter, do Herbie Hancock, né? Da Billie Holiday, de tantos outros, né? Dexter Gordon, Bill Evans, nossa, você tem uma relação, Dave Brubeck, você tem uma relação aqui, eu vou ficar até amanhã e não tem mais programa. Uma data que entrou para a história, que a gente não pode esquecer pela violência, pela barbaridade, que mostra bem como eram os dias de chumbo na época da ditadura. 39 anos hoje do atentado no Rio Centro. Foi no dia 30 de abril de 1981, aquele frustrado ataque à bomba. Havia um show no Rio Centro. A ideia de quem organizou o atentado era fazer a bomba explodir lá dentro do recinto do show, onde se apresentavam vários artistas, e o público lotava as dependências do teatro lá do Rio Centro, e trancar as portas e morressem as pessoas, pisoteadas, sei lá o que, era tragédia. Só que o tiro saiu pela culatra. Uma das bombas explodiu no colo do sargento Guilherme Pereira e feriu o capitão Wilson Dias Machado. Eles estavam num carro assim, esporte, tipo Interlagos e tal. Eles foram vistos antes, conversando, tramando tudo com o pessoal do DOI-CODE e tal. O chefe da segurança do Rio Centro foi trocado na véspera e o policiamento caiu fora. Era tudo para matar bastante gente e o tiro saiu pela culatra, ainda bem. A gente não vai esquecer nunca desse acontecimento
de estar fazendo hoje 39 anos. Falei que amanhã é 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a comemoração será diferente, evidentemente. As pessoas não vão para as ruas, vai ser tudo pela internet. A CUT, segundo a CUT, será o 1º de maio solidário de luta e fora Bolsonaro. Haverá transmissões ao vivo durante todo o dia, haverá um pronunciamento do presidente Lula, participação de políticos, pessoal ligados às centrais sindicais, artistas. A lista completa dos artistas ainda vai sair, mas posso citar alguns. Chico César, Zélia Duncan, Otto, Preta Ferreira, Odair José, Alessi Brandão, Francis Raime e Olivia Raime, tá? Vai ser bem diferente. Eu não tenho os números ainda aqui, estou procurando os números do... Deixa eu ver se já saiu aqui em outro lugar, para passar para vocês os números. Já está aqui. Ah, rapaz, é difícil, viu? Nossa. Olha os novos números que acabam de sair. O Brasil registra 435 mortes em 24 horas. Vou repetir. 435 mortes em 24 horas. O total de mortes chegou agora a 5.901, ou seja, batendo na casa dos 6.000. Total de casos no país, 85.380. São dados do Ministério da Saúde. Eu vou repetir, porque é muito dramático, como está subindo, e se a gente não tomar cuidado, e muita gente não está tomando cuidado, a coisa vai chegar mesmo no fim de semana, como prevê o Instituto lá da Inglaterra, de Londres, a 10.000 mortes. De ontem para hoje foram 435 mortes, atingindo já 5.901 óbitos. E o número de infectados no país, 85.380. Ou seja, os leitos de UTI não estão resistindo. Você imagina quem precisa ir para uma UTI e não está com coronavírus? Precisa ser atendido por outra coisa, uma cirurgia, uma doença grave e tal. Olha aqui, ó. Deixa eu ver mais. Casos novos, para chegar a esses 85.380, foram 7.218. 38.000 desses 85.000, estou botando números redondos, estão em acompanhamento e mais 34.000 já se recuperaram. 1.402 óbitos, fora 5.901, seguem em investigação. Tá? Vamos botar agora os números dos estados. São Paulo chegou a 2.375 mortes. O Rio de Janeiro, 854. Depois de São Paulo, eu quero ver aqui qual é o número maior de mortes. Amazonas, 400, é o Rio de Janeiro, com 854. Amazonas, onde a situação é dramática, são 425 mortes. É um negócio muito doloroso, triste, cruel, absurdo. Vamos falar do famoso exame do Bolsonaro, né? Continua o mistério. O Estadão conseguiu uma liminar. A juíza disse que ele tinha 48 horas para apresentar o exame de sangue. A Advocacia Geral da União que apresentou, mas não o exame. Não apresentou o exame. Fez um relatório médico dizendo que o exame deu negativo. E o exame? Nada. Quer dizer, é inacreditável. Eu vou repetir aqui, a autora não merece muito respeito, mas achei interessante o que ela falou. Ela que rompeu com o Capitão Corona. A deputada Joyce Halsemann, que era da turma, né? Ali, unha e carne do presidente Corona. Foi eleita com quantidade imensa de votos, porque estava grudada, né, no Capitão Corona. Ela falou assim, estranho, né? Presidente que já postou de sunga, que já mostrou várias vezes o corte na barriga em programa de televisão, no próprio hospital, sei lá o que, sempre fez questão de mostrar, não pode mostrar um exame de sangue para dizer se estava negativo ou não? É muito estranho, realmente é muito estranho. E ele cedo falou assim, que se sentia violentado se tivesse que apresentar o exame. Ele está recorrendo, se tiver que apresentar, eu apresento. Mas por que tudo é misterioso? Por que tudo é dramático? Não era tão simples, está aqui, ó. Está aqui o meu exame. Tive sim, deu positivo, me curei. Mas sabe se dizer se curou? Mas se curou como?
Se ele saiu por aí distribuindo abraço e cuspindo na cara dos seus seguidores, não é? É um negócio muito estranho. Vamos ao famoso momento cobrança aqui do Papo com o Zé. Bom, vamos começar por isso, né? E o exame que não apareceu, que era para aparecer hoje, não apareceu? Quando é que vai aparecer esse exame? É a primeira cobrança. Segunda cobrança. Sabe quantos dias do assassinato de Marielle Anderson? 778. Não sabemos quem mandou matar Marielle Anderson. 778. Bom, tem agora a cobrança é o Queiroz, né? E o Queiroz? E o Queiroz? É inacreditável. E o Queiroz? Que tem tudo a ver com Flávio Bolsonaro, as rachadinhas, ppp, papapá, né? Pode estar, inclusive, daquele conteúdo dos 13, que é a próxima cobrança, daqueles 13 telefones celulares que foram apreendidos e a gente não sabe o resultado da perícia dos 13 celulares. Do ex-capitão Adriano, que foi assassinado lá na Bahia, né? Faz tempo. Quanto tempo nós temos, hein, Isaac? Vamos ver aqui. Tomar uma golinha d'água para saber. Isaac está nos ouvindo? Para dizer quanto tempo me resta? Alô, Isaac? Isaac, 5 minutos. Então eu vou pegar mais uma notícia aqui, ó. A diploma, isso aqui é muito... o Brasil é tratado como um ralé, o governo brasileiro, como uma coisa medíocre, né? A diplomacia recebe ataque de Bolsonaro com mistura. Em discurso agressivo, o Brasil acusa a ONU. Porque a ONU, eu li até aqui ontem, uma carta da ONU esculhambando o governo brasileiro, dizendo que não toma medidas sérias em relação à pandemia. E hoje o Brasil foi lá na ONU, uma diplomata brasileira, segundo Jamil Chad, fez um discurso, o nome dela deixa eu ver aqui, Maria Nazaré Farane Azevedo. Estamos confrontando a tarefa de defender renda e vidas. Fez uma apologia do governo Bolsonaro, tudo cercado de mentiras. Pegou muito mal, houve um confronto, né, da ONU, do pessoal da ONU, com o governo brasileiro. O governo brasileiro só dá vexame internacional. Também tem um chanceler que dizem que é capacho do Dudu Bolsonaro. Falei de Bete Carvalho, vamos lembrar da querida Bete Carvalho. 1 ano da morte, aos 72 anos. Bete brisolista, apoiou sempre o presidente Lula também, sempre se envolveu em causas sociais, nunca se eximiu de dar sua opinião política, madrinha do samba, trouxe para o cenário musical Zeca Pagodinho, pessoal do Cacique de Ramos, um orgulho, conheci bem a Bete Carvalho, que mulher maravilhosa. Para matar um pouco as saudades de Bete Carvalho, vamos ouvir um trechinho. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Olha, nós ouvimos aí O Mundo é um Moinho, do querido inesquecível Cartola. Eu acho que ninguém cantou tão bem Cartola como Bete Carvalho. A Tereza Cristina também é uma grande intérprete de Cartola. Querida vascaína, amiga Tereza Cristina, que também não se exime das opiniões políticas. Parabéns. Tem feito umas lives noturnas aí, que é o maior sucesso. Vamos falar agora de Baiano, do grande baiano Dorival Caymmi. Que compositor de mão cheia, sou fã do Caymmi. Ele nasceu em 30 de abril de 1914, há 106 anos. Ele morreu, deixa eu ver, aos 94 anos, em 16 de agosto de 2008. Os filhos todos são grandes. A grande cantora, Nana Caymmi, que foi aniversário dela ontem, se não me engano, 78 anos. O Dori é um baita do músico, arranjador. E o Danilo também é um excelente músico, flautista, canta muito bem. E a gente separou aqui, não separamos, não tem VT não. Tem um fundo aí teve um fundinho da família Caymmi só. Mas, porque senão cortam a gente vai para o YouTube, o pessoal acha que a gente quer homenagear e não pode, mas fica aqui a lembrança do grande Dorival Caymmi. Vamos falar de cinema um pouco? Falar de cinema.
Aliás, outro dia fez 80 anos o Al Pacino, veja você. A gente vai ficando velho, os caras ficam também, dá a impressão que eles não fazem aniversário, né? Humberto Mauro. Humberto Mauro é mineiro de Volta Grande, fez cinema ali em Cataguases, em Minas, um dos pioneiros do cinema brasileiro. Ele nasceu em 30 de abril de 1897 e morreu aos 86 anos. E tem um filme sensacional que é o Descobrimento no Brasil, mas vamos ver um trechinho da Vela Afiar. Humberto Mauro, salve o pioneiro do cinema brasileiro. Trechinho. Estava a velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha, a velha fiar. Bom, tá aí a nossa homenagem, a nossa lembrança de Humberto Mauro, pioneiro do cinema nacional. Temos terminado o programa Papo com Zé durante a pandemia, sempre com música, juntando o pessoal que está fazendo música em casa. Hoje juntamos o grande pianista, arranjador, compositor Cristóvão Bastos e o Pedro Miranda, que canta divinamente. Eles vão tocar e cantar uma música do Cristóvão Bastos com o Chico Buarque, chamado Tua Cantiga. Olha que beleza! Com essa beleza que a gente vai ouvir e ouvir, a gente termina o Papo com o Zé de hoje, voltando amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Fique agora com o seu jornal. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, vais fazer manha, me aperrear, e eu sempre mais feliz.